Pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Olha, no vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de 2021, então ele vai ser a moda dos cultos da virada da minha igreja, que é sempre recheado de testemunho, né, gente? Final de ano, começo de ano, é tempo da gente agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas e nada melhor do que testemunhar aquilo que Deus fez. Então, no vídeo de hoje eu venho trazer um testemunho muito lindo. Vocês já viram aí no tema do vídeo, né? Já viram aí no título do vídeo que eu venci o coronavírus. Então, eu decidi contar isso agora para vocês. São mais de 11 horas da noite, por isso que eu tô aqui no meu banheiro contando para vocês, porque meu esposo, minhas filhas estão lá na sala assistindo um filme e eu decidi agora, vou contar o testemunho e que seja para honra e glória do nome do Senhor e para edificação da sua fé também. Bom, quem me segue lá no Instagram, né, vai lembrar mais ou menos a época quando isso aconteceu, que eu adquiri o coronavírus, porque eu coloquei alguma coisa lá nos stories, né, que eu estava fazendo teste, o Alexandre estava fazendo teste, e daí não falei mais nada porque eu decidi não expor na época a respeito disso, porque eu não queria deixar vocês alarmados, eu não queria deixar as pessoas da minha igreja alarmadas, eu não queria assustar as pessoas. E uma coisa que eu percebi desse vírus é que quando você pega ele, você não quer que ninguém saiba, porque a coisa que você mais quer é que você fique bem, que você vença e que volte a sua vida ao normal. E é muito difícil porque as pessoas têm muito medo do vírus, então quando alguém pega esse vírus, as pessoas geralmente passa o tempo da quarentena e as pessoas ainda não se sentem seguras perto dessas pessoas. E eu vou contar desde o começo para vocês entenderem o que aconteceu. Bom, vou começar contando do começo, né, gente? Quando a pandemia chegou aqui no Brasil, eu sou ruim de data, mas eu acredito que foi depois de fevereiro, março, né, que começou a surgir os primeiros casos aqui no Brasil. Eu me lembro de ter ficado com muito medo, porque primeiro, eu sou da área da saúde, trabalho no enfrentamento, trabalho dentro de um posto de saúde, então eu tinha a obrigação de enfrentar o vírus. Enquanto muitas pessoas tinham a possibilidade, né, de se resguardar, de ficar em casa, eu não tinha essa opção, eu tinha que enfrentar o vírus. Nesse mesmo momento, né, no começo do ano, eu fui colocada como gerente do posto de saúde, então a hipótese de eu pular fora do barco, né, de eu me proteger, de eu me afastar do meu serviço era nula, porque eu não podia, como gerente, né, eu estava na frente daquelas pessoas, né, eu estava na liderança daquelas pessoas que trabalham lá no posto, então eu tinha que mostrar fortaleza, eu tinha que mostrar coragem para enfrentar o coronavírus. E, gente, nós que somos da área da saúde, nós somos gente como todo mundo. A gente também sentiu o mesmo medo que vocês sentiram no começo, a gente também estava sentindo, só que a gente não tinha possibilidade, não tinha opção de se esconder, de se proteger. Então a gente tinha que enfrentar, né, fazendo uso de máscara, lembrando que naquela época tudo era muito diferente do que é hoje. Eu me lembro que o uso de máscara não era obrigatório e a gente entrava dentro do posto de saúde para trabalhar e a gente era questionado a respeito do uso de máscara, né? A Secretaria de Saúde questionava a gente se a gente estava usando muita máscara, né? Que estava dando gasto demais em máscara, por que eu estava dando máscara para as pessoas que trabalhavam na recepção e outros setores do posto. E eu me lembro de isso causar um grande estresse na nossa equipe, mas a gente lutou pelo direito da equipe. Eu me lembro que eu fui na Secretaria de Saúde, eu briguei com muita gente porque eu queria dar máscara para todos os meus funcionários e eu precisava enfrentar o vírus. Além de enfrentar o vírus, eu também tenho uma doença autoimune, né? Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu adquiri uma doença autoimune há 8 anos atrás e a minha hemoglobina glicada, ela é muito alterada, os meus exames de sangue são muito alterados. É uma doença que Deus permitiu, Deus falou comigo a respeito dessa doença, o porquê que Ele permitiu, me deu a ordem de dar glória a Deus, né, de agradecer a Deus, mesmo passando por esse processo. E no dia que eu vi que essa doença realmente chegou aqui no Brasil, eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, eu com essa doença, no enfrentamento, trabalhando no posto de saúde, eu vou pegar, e se eu pegar, eu vou morrer. A impressão que eu tinha era essa, de que eu não poderia pegar, porque se eu pegasse, eu não ia ter como escapar.
Foram passando os seus meses e a gente foi conhecendo um pouquinho mais a doença, foi ficando um pouco mais calmo e foi dando até uma certa vontade de pegar logo para poder passar pelo que a gente ia passar, porque a gente começou a ver que o vírus ele começou a se alastrar e ia pegar todo mundo. A impressão que eu tenho até hoje é essa, que ninguém vai escapar, todo mundo vai ter que passar por ele. Mas começou a dar aquela ansiedade de, então já que vamos ter que passar, vamos passar logo. Mas mesmo assim eu lembro que eu não deixei de tomar os cuidados, não deixei de usar a máscara certinho, principalmente no meu local de trabalho. Não deixei de fazer o distanciamento, né? Eu tinha muito medo, assim, eu mudei mesmo o meu jeito, né? As pessoas chegavam perto de mim, eu já dava um passo para trás, eu tinha todo esse cuidado. Só que o meu esposo, Alexandre, por ele não ser da área da saúde, ele não tem a mesma visão que eu tenho a respeito de isolamento social, distanciamento, uso de equipamento de proteção. As pessoas que não trabalham na saúde, elas têm dificuldade, né, de entrar nesse mundo e agir com naturalidade nesse novo normal, né? E eu me lembro que muitas vezes eu ligava para ele, chamada de vídeo, né, no serviço dele, e ele tava sem máscara, com a máscara no queixo. Eu falava para ele, põe a máscara, por que você tá sem máscara? E ele sempre dizia para mim, não, foi só agora, foi só para te atender. E eu me lembro até que um dia, na chamada de vídeo, eu vi ele dando a mão para a pessoa que entrou na sala dele. E eu falei, Alexandre, por que você tá dando a mão para as pessoas? Não se faz mais isso. E eu lembro que eu brigava com ele a respeito disso, mas eu entendo que não é a realidade dele. Então ele, assim como muitas pessoas teve dificuldade de entender e saber como usar os equipamentos e fazer realmente o distanciamento. Conclusão da história, eu trabalhando no posto de saúde não peguei, mas ele pegou fora do posto de saúde. A gente não sabe dizer aonde ele pegou, mas o fato é que ele ficou doente primeiro. E quando ele ficou doente, imediatamente eu detectei que aquilo ali era o coronavírus. Eu sabia que ele estava com coronavírus porque era muito característico os sintomas. Ele teve sensação de febre, né? Não é febre, a pessoa tem muito isso no coronavírus. A pessoa não tem febre no termômetro, mas ela tem a sensação de febre. A dor no corpo que a febre dá, aqueles calafrios. Então você tem certeza que você está com febre, coloca o termômetro, não dá febre. Sensação de febre, ele teve muita dor no corpo, ele teve coriza e foram 2 dias assim, com tipo uma gripe, né? Uma gripe forte, mas nada que ele não conseguisse respirar, nada disso, nenhum sintomas respiratório, nada disso, graças a Deus. Eu me lembro que nesses 2 dias que ele teve esses sintomas, eu dei dipirona para ele, para tirar aquela sensação de febre. O dipirona fazia efeito e ele ficava normal. A partir daí eu comecei a tentar fazer o exame nele, não consegui fazer pelo convênio. Pagamos por um exame no domingo na farmácia, esse exame deu negativo e mesmo com o exame negativo eu falava, isso é coronavírus, isso é um falso negativo, eu tenho certeza que você está com coronavírus. Quando foi na segunda-feira eu levei ele até o posto de saúde onde eu trabalho, que foi o único lugar que eu consegui realmente fazer o exame do nariz do cotonete. Até que chegasse o resultado do exame do Alexandre, ele já estava em isolamento, eu continuei convivendo com ele de uma forma normal. Eu me lembro que eu falei, eu não vou me isolar dele porque eu preciso passar por isso, eu vou ter que passar por isso a qualquer momento. Então, quando você vê o corona dentro de casa, eu admiro quem consegue fazer isolamento, mas eu não consegui. Eu tinha que cuidar dele, a gente dorme no mesmo quarto. Eu acredito que seria inviável separar talher, copo, na vida que a gente leva, né? E no momento em que a gente estava, eu já não estava com tanto medo assim. Eu estava vendo que as pessoas pegavam o vírus e estavam se curando, né? Eu trato do vírus todos os dias no meu serviço, então eu estava vendo que muita gente se curava. E estava vendo também que não tinha nada a ver com esse negócio de idoso que morre, quem tem doença autoimune morre. Não, gente. O coronavírus, ele veio e eu tenho certeza, eu que trabalho com ele, eu tenho prova de que Deus escolhe as pessoas que vão e as pessoas que vão melhorar. Não tem outra explicação, porque pessoas jovens, sem doença nenhuma, com a saúde em dia, morreram, e pessoas idosas com saúde debilitada se curaram do coronavírus. Então, eu tenho certeza absoluta, lógico que existe um estudo, existe
algo que a ciência fala, mas diante dos meus olhos eu pude ter certeza de que Deus está no controle. Deus escolhe pessoas as quais Ele decidiu levar. Então, eu vendo isso, eu comecei a pensar, eu vou passar pelo vírus e se Deus quiser me levar, Ele vai levar. Agora, se Deus quiser me fazer vencer, Ele vai me fazer vencer. E eu fiquei muito tranquila no momento em que eu vi que o Alexandre estava, mesmo porque eu não tinha um positivo ainda, né? Eu tinha a sensação de que aquilo ali era o coronavírus, mas eu não tinha o positivo e eu não me isolei dele. E a partir daquele momento foram se passando os dias, né? Mais ou menos uns 5 dias eu convivendo com ele com sintomas e nada de eu desenvolver nada. Então eu pensei, pode ser que eu tenha pego primeiro e passado para ele. Existe essa possibilidade de eu ter pego e nem percebi que peguei. Então, eu pensei, graças a Deus se aconteceu isso, porque aí eu já passei, mas vamos ver. E aí, quando passou uns 5 dias mais ou menos dos sintomas dele, eu comecei a ter os sintomas. Pessoal, eu tive a primeira noite que eu tive sintomas de coronavírus, foi uma rinite. Eu não imaginava que aquilo era corona. Eu tenho rinite há muito tempo e me deu uma rinite, eu comecei a coçar nariz, coçar olho, coçar a orelha, eu tenho uma coceira muito grande assim na face quando eu tenho a rinite e eu comecei a coçar, mas eu cocei tanto que eu não jantei aquele dia, eu não tive condições de jantar. Eu me lembro que a gente tinha pedido lanche, aí chegou o meu lanche, eu não consegui comer, deixei o lanche lá e fui dormir. Tomei um antialérgico, porque eu tô acostumada a tomar antialérgico com a rinite, e fui deitar. Quando foi no outro dia, eu tive a mesma sensação de febre que ele. Sensação de febre, como se tivesse com uma febre alta, colocava o termômetro, não tinha febre. Então eu pensei, peguei o coronavírus. No outro dia eu entendi que eu tinha pegado. E tomei o dipirona, igual eu fiz com ele, eu tomei o dipirona. Tomei dipirona para febre, 2 dias de gripe. Gripinha normal. Fora isso, não senti nada. Quando passou os 2 dias da gripe normal, eu esperei a data certa e fiz o exame no posto onde eu trabalho e constou, aí veio o positivo do Alexandre e mais para frente, alguns dias depois, veio o positivo para mim também. Dentro desse tempo, todos aqui em casa pegaram, as minhas filhas pegaram, os meus genros pegaram, todo mundo pegou. E todo mundo foi tratado da mesma forma, porque eu percebi que os médicos eles estavam muito contraditórios, um passava uma coisa, outro passava outra coisa, ou seja, ninguém sabe de nada. Eles passavam aquilo que eles achavam correto, davam uma lista de remédio pra gente e eu decidi, não estou falando para você fazer a mesma coisa, tá bom? Eu decidi que eu não ia tomar remédio nenhum. Eu saí com uma lista de remédios para o Alexandre, eu saí com uma lista de remédios para mim, eu saí com uma lista de remédios para os meus genros, mas todos nós decidimos que nós não íamos tomar o remédio. Lembrando, não estou falando para você não tomar o remédio, não estou falando isso, eu estou dando testemunho do que aconteceu comigo, tá? A gente decidiu que a gente não ia comprar nenhum remédio e eu não tomei nenhum remédio daquela lista que o médico me deu. E simplesmente depois de 2 dias de gripe eu melhorei. Aconteceu isso com todo mundo aqui em casa, os meus genros, as minhas filhas, a gente pegou como se fosse uma gripe e a gente melhorou. Eu tenho um histórico de pessoas, né, amigos nossos muito próximos, que agora, há pouco tempo atrás, pegaram, foram internados, né? Parece que essa segunda onda realmente ela tá fazendo um efeito diferente, né? Tá sendo um pouco mais perigosa. Mas eu decidi que eu não ia tomar esses remédios porque eu realmente senti que eu ia ficar bem, que eu ia melhorar, que eu estava bem, né? Eu não senti que eu fiquei ruim. Em nenhum momento eu digo para vocês, eu fiquei ruim. Não. Eu tive uma gripe, como qualquer gripe, mas 2 dias só e depois eu fui melhorando. E aqui em casa todo mundo aconteceu dessa forma e eu não posso deixar de agradecer a Deus, porque no meio dessa pandemia a gente tem histórias de tudo quanto é tipo, né? Ninguém sabe de nada, ninguém sabe quais são os remédios que realmente são bons para isso, se existe algum remédio que realmente mata esse vírus. A gente não tem essa certeza, essa comprovação, são tudo especulações, cada um fala uma coisa, muita contradição, e por isso eu decidi que eu ia passar e vencer o vírus naturalmente. Volto a dizer que isso não é um conselho que eu dou para vocês, cada um faz aquilo que achar melhor
né? Cada um tem sabe do que tá passando, né? Eu tenho amigos meus que me ligaram com coronavírus e eu identifiquei através de um áudio que eles estavam ruins, né? Teve uma amiga minha que eu identifiquei através do áudio, eu falei, vai pro hospital que você não tá bem. E ela realmente foi internada e graças a Deus melhorou. Então, o que eu vim trazer nesse vídeo? O testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu tava com muito medo, né, no começo da pandemia. Eu fui aquela turma que falou, fica em casa, porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar, eu sabia que eu ia ter que enfrentar o vírus. E quanto menos pessoas doentes pra gente, muito melhor, porque a gente sabe que a saúde poderia entrar num colapso terrível. Mas diante de tudo isso, diante de todo o estresse que eu vivi esse ano, porque a gente sabe que o estresse abaixa a imunidade, eu estava sabendo que eu ia entrar numa campanha política, então mais estresse ainda. E diante de tudo isso, diante da minha doença autoimune, eu agradeço a Deus. Eu faço esse vídeo para colocar totalmente na conta do Senhor Jesus o fato de eu ter me livrado desse vírus, ter passado por ele de uma forma tão tranquila, né? E graças a Deus, nós aqui em casa, todo mundo foi a mesma coisa, todo mundo pegou, todo mundo ficou 2 dias com uma gripe e depois ficou bem. A gente conseguiu fazer o isolamento, graças a Deus a gente não sabe de nenhuma pessoa que ficou doente perto da gente depois que a gente ficou doente. Então, realmente Deus, Ele nos livrou e nos deu a vitória. Então esse vídeo é para agradecer a Deus por essa vitória, para dizer para você que se você tá com medo, se você tá desesperado ainda por causa desse vírus, acalma o teu coração e saiba que Deus está no controle. E se você perdeu alguém da sua família com esse vírus, saiba que Deus está no controle. Muitas vezes essa foi a vitória que Deus tinha para você, para sua família, para o seu ente querido. Nós temos consciência absoluta de que a morte de um justo é preciosa aos olhos de Deus. Essa muitas vezes é a vitória que nós tanto esperamos, que é chegar na glória e viver eternamente com Deus. Então, eu sei que é muito difícil, mas o Espírito Santo, ele tem consolado a terra, ele tem consolado a igreja, ele tem consolado a humanidade. Mas nós que somos cristãos e servimos a Deus, nós temos que ter a consciência de que Deus não precisa do coronavírus para me matar e nem para te matar. Deus mata a gente sem coronavírus e sem desculpa nenhuma. Amém? Então a nossa vida tem que estar na mão de Deus e que em 2020 nós possamos cada vez mais nos chegar perto de Deus para estarmos preparados para a hora de encontrar o nosso Senhor, que seja uma hora feliz e almejada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram e o Facebook está aqui embaixo, Kelly Salles Oficial. E Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!